António Lopes, as eleições este ano foram surpreendentes a vários níveis, não é? E tiveste aqui no programa nessa época, mas realmente, por mais que nós tentássemos, inclusive é nós aqui no programa que convidámos todos os partidos sem assento parlamentar para vir e apresentar as suas propostas eleitorais, a abstenção ganha a todos. Olha, primeiro que tudo, quero agradecer mais uma vez o vosso convite, que é sempre um prazer estar aqui a discutirmos estes assuntos e estas temáticas. Saudar ali o digníssimo embaixador Tanger Correia, meu parceiro aqui de painel. Dar um abraço, se me permitem, à associação que represento, que é a Associação da Democracia Direta de Portugal e os seus membros, assim como todas as associações cívicas em Portugal, que normalmente numa base local que pode transcender para o âmbito nacional, que pautam e que têm pautado a sua luta por melhorias das condições e da qualidade de vida das suas populações. Relativamente, portanto, àquilo que me sugeriu, de facto realça-se e tem que se dar ênfase à questão, aos números que são, enfim, assustadores, principalmente nas eleições europeias, não é? Que andou à volta dos 70%. E que nas nossas eleições intestinas, particularmente as legislativas, onde as pessoas votam mais, teve mais uma vez uma abstenção que, enfim, bateu todos os recordes e que roça aquilo que roça maiorias absolutas. Quer dizer, aquilo que o professor Adriano Moreira fala nas maiorias absolutas silenciosas, nesta questão dos não participantes e dos abstencionistas. Se me permite, isto vai, e às vezes é preciso apresentar alguns números, vai ao abrigo de estudos que são feitos, nomeadamente um estudo que é feito anualmente pelo The Economist, que é a Democracy Index, que neste caso foi o ano transato, o ano 2018. E que, enfim, acima de tudo, tem como objetivo medir a qualidade e como está o funcionamento das democracias. No fundo, portanto, é um estudo que está, e que, nos meandros até da ciência política, um estudo bastante credível, um estudo que, de facto, é reconhecido internacionalmente, e, portanto, há ali uma série de níveis, desde as democracias plenas, as full democracies, as democracias imperfeitas, as failed democracies, depois há os regimes híbridos e autoritários. Portanto, estão aqui 167 países, não é? Tudo começa com a Noruega a apresentar um grau de qualidade de democracia bastante alto. Não sei porque é que não é surpreendente, não é? Ver a Noruega... Islândia, Suécia... posicionado. Nós costumamos ter boas posições, mas é quando invertemos... Pronto, o que é que acontece, por exemplo, neste estudo, não é? Acontece que é um estudo que tem, portanto, que tem uma escala que vai de 0 a 10. Nós estamos na 27ª posição. Estamos portanto, com números à volta dos 7,84 e aqui as décimas às vezes fazem as diferenças. Cabo Verde situa-se à frente, mas também estamos à frente de países segundo esta classificação, como a Bélgica, a Itália e até a própria França. Não é? O que é que acontece? É patente. Na questão, isto depois é, enfim, enriquecido com, portanto, este overall score, que é a pontuação média, enriquecido com uma tabela com 5 indicadores. Participação política, cultura política, portanto, funcionamento do governo, processo eleitoral e pluralismo e liberdades cívicas. No que toca ao processo eleitoral e pluralismo e nas liberdades civis, nós até estamos bem situados, andamos ali na casa dos 9. Mas quando remetemos a questão para os indicadores da participação política, da cultura política e do funcionamento do governo, os números aí baixam exponencialmente. Passamos ali para a casa dos 6 e na questão do funcionamento do governo passamos para a casa dos 7. Portanto, estamos na 27ª posição. O Alan Touraine
um eminente, Inécio Pardo, da sociologia francesa, fala-nos num livro que estuda os fenómenos e as fragilidades da democracia, que de facto uma democracia fragilizada deste modo pode levar à direção da destruição dos próprios alicerces democráticos. Não só a partir de um poder vindo por cima, um poder autoritário, como também por baixo, através do caos, da guerra civil e da própria democracia, com a instalação e usurpação do poder por oligarquias partidárias, não é? Que fomentam apenas e reduzem o cidadão ao papel apenas de eleitor. Isto vai ao encontro também daquilo que hoje fala-se naquele conceito, um conceito que ainda não está bem explicado, mas que o Guy Hermet e o Coronel Costa Ariadis falam nisso nas chamadas democraturas, que têm origem nas chamadas diatramas. Isto são regimes intermediários entre o autoritarismo para as transições e processos democráticos. Ora bem, isto para computar que o professor José Filipe Pinto já fala nestas questões e isto, naturalmente, vem a terreiro e à ribalta acesos debates sobre a legitimidade da representação. Não é? Claro. Que isto vai um pouco ao encontro da linha de força traçada pela associação. Mas agora diga-me só uma coisa, António. Quando a pessoa não vota, a pessoa está a dizer que quer mudar de sistema ou única e exclusivamente a dizer que não se... Porque mesmo dentro da abstenção tínhamos que fazer uma triagem de qual é aquela abstenção clara em que a pessoa... Ativa e passiva e até administrativa. É difícil quantificar-se bem que através de votos nulos e dos votos brancos consegue-se ali... Seria bom triar a abstenção? Ouça, eu vou-lhe apresentar aqui um número que se calhar, pronto, é um número assustador perante um país com a nossa densidade demográfica, não é? Nós, ao longo destas eleições, no pós-25 de Abril de 1974, temos à volta de 142 milhões de cidadãos, quase 143 milhões de cidadãos que nestas eleições, seja intestinas como nas eleições supranacionais, não votaram. Portanto, era bom que a gente repensasse, e estamos a incluir os votos nulos e os votos brancos e nulos. Portanto, isto é de facto uma coisa que os políticos e o poder político instalado, principalmente os partidos do arco do poder, que se vão alternando no poder, não é? Seja o PS, seja o PPD, PST, que agora, enfim, vive com uma crise interna. Vamos ver para que direção vai esse partido. Mas a verdade é que nota-se que os políticos levam isto com uma determinada leveza, está a perceber? Não levaram a sério, não estão a levar a abstenção a sério. Não, isto vai ao encontro daquilo que dava as chamadas democraturas, são as chamadas ditaduras disfarçadas, ou democracias de certa maneira falhadas, ou melhor, democracias que se vão metamorfosear em ditaduras. Por outro lado, também era importante, obviamente, nós entendermos aquilo que é uma das falhas, creio que em Portugal, é que culturalmente temos muito pouca intervenção cívica. Não temos tradição democrática e muito menos daquilo que a nossa associação fala, tradição referendária. É um facto. Utilizando aqui aquela palavra plano estratégico, não é uma que são duas, plano estratégico para a nossa floresta não existe, e estou a dizer isto porque realmente em primeira mão vivenciou aquilo que continua a ser uma verdadeira catástrofe no nosso país, que é os incêndios. Aliás, ainda há pouco tempo a National Geographic fez uma investigação concreta àquilo que se passou em Pedrógão, não é? Pedrógão Grande e toda aquela catástrofe que originou aquele desperdício de vidas, não é? Sabe, nós em Portugal continuamos a ter isto anda tudo aqui um bocado à volta de problemas estruturais que têm a ver até com a própria qualidade da nossa democracia. Ouve-se pouco agentes locais, quer dizer, não se percebe muitas vezes esta questão da floresta. Estamos
estamos completamente atrasados nesta questão. Repare, isto faz-me lembrar um bocado o sistema eleitoral com um anacronismo que é as listas fechadas e bloqueadas, quer dizer, que é anacrónico hoje na Europa, apesar de ser através do método Tompt e a representação proporcional, houve-se poucas populações. E começam a surgir, como é de conhecimento público, uma série de comissões e de associações em prol das comunidades locais para também preservarem, de facto, os seus interesses locais, não é? Portanto, isto, repare, não se faz de um momento para o outro. Não, mas... eu tenho uma residência em Tomar que tenho pregado a mim eucaliptos. Olha, eucalipto, que é um combustível para a aceleração destes incêndios. Só para contextualizar isto, na altura, na semana em que estivemos a falar realmente da floresta em Portugal, eu tive aqui o Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, que era membro do Observatório para o Pinhal de Leiria, no dia em que ele apresentou a demissão, porque não reuniam, pura e simplesmente. O observatório tinha sido criado, estavam lá os postos, havia dinheiro a pingar por causa da ocupação destes postos, mas fazer alguma coisa e reunir não o faziam. Sabe, isto vai um bocadinho ao encontro na desconfiança que a generalidade dos portugueses começam a ter e o descrédito que começam a ter nas suas instituições, não é? Nas instituições que, por princípio, deviam ser democráticas. Ainda há pouco tempo se faz um estudo do Eurobarómetro que foi encomendado pela Comissão Europeia, relativo a 2015, e os números estão lá. Quer dizer, quando os portugueses... o que é que acha dos partidos políticos? 85% dos portugueses não confiam nestas instituições, 75% dos portugueses, e que foram 2.000 inquiridos neste estudo, portanto, à volta de 2.000 inquiridos dos vários países em questão, 75% das pessoas não acreditam no Parlamento e então no Governo anda também à volta dos 75%. Estes são números que são preocupantes, quer dizer, não há uma interligação. Nós olhamos para os partidos políticos hoje, que são institucionais, muito mais institucionais e pouco sociais, que, enfim, legitimaram um género de partidocracia que tem fomentado o descrédito e a não participação dos cidadãos também nos seus processos de tomada de decisão, que os cidadãos têm que ser ouvidos. Ou seja, este movimento imparável da globalização está-se a ver os enormes conflitos que estão a acontecer desde a América Latina, a Europa, ainda ontem, e por falar em caos, vimos aqui um pronúncio daquilo que pode vir a acontecer na minagem das democracias, que foi a greve geral ontem. A greve geral em França, portanto, em dezembro do ano passado. Não é? Exatamente. Que deve preocupar toda a gente. Portanto, tem que haver um vínculo direto entre o poder político e os cidadãos para que as coisas se tornem, acima de tudo, com maior transparência e maior integridade. Não é? Que é aquilo que tem faltado. Tem faltado. Ana Maria Belchior, que é uma investigadora que fala muito nestas questões da confiança nas instituições e faz um livro sobre isso. E a confiança, como é de conhecimento, é o pilar base da democracia, dos sistemas democráticos. E depois começamos a ler o livro do professor Paulo Moraes, que é da corrupção à crise, e o que fazer? Está lá tudo explicado. Portanto, esta promiscuidade entre o poder político e o poder económico e financeiro destoa completamente e descaracteriza e corrói os pilares das democracias chamadas representativas. Quer dizer, a Ana Maria Belchior frisa um ponto que é importante. Se 16% dos portugueses, apenas 16% dos portugueses confiam no funcionamento e no desempenho da sua democracia, isto não confundir com aquilo que os portugueses e a generalidade dos povos europeus acham da credibilidade da democracia em si própria como sistema político. Claro, não é? Vai para números de 80% ou mais, não é? Que veem a democracia como, de facto, uma coisa sustentável. Mas depois há esta falta de vínculo
entre o poder político, que se começou a tornar oligarquizado, os próprios deputados a quererem, enfim, a legislar em causa própria, e vemos a questão das reformas, vemos a questão das residências e daquela transparência duvidosa sobre aquelas ajudas de custo. São dos poucos cidadãos em Portugal que podem acumular funções, não é? Se você quiser acumular uma função, tem o fisco à perna, eles estão isentos disso e, portanto, temos um cenário geral que, no fundo, enfim, nós temos um abstencionismo próprio da nossa idiosincrasia, mas, de facto, a abstenção é geral. Os Estados Unidos é uma abstenção forte. Isso, quando enquadrado, então, com a questão dos incêndios, é que realmente, se não houver um plano para a nossa floresta... Desculpe, não completamente vale a pena... atrasado, fora do tempo... Não, escrito já está coisas muito boas. Pois, fora do tempo, mas a verdade é que lá está aqui uma coisa que é importante distinguir. O pensamento teórico da ação prática. É só ir ao interior, naquela zona onde eu tenho, como já disse lá, uma residência, naquela zona de Tomar, é ver as distorcidades que há relativamente àquilo que a ação teórica quer remeter para a ação prática. Não consegue. Há ali entraves, há ali caciquismos. Há ali interesses entre a Câmara e alguns habitantes daquela região que têm maior poder económico. Portanto, isto está tudo ligado. E impedem realmente de se poder ter uma estratégia bem que seja definida. Lá bem está definida. o tal plano B que não há. Não temos um plano B. Eu vou aproveitar esta temática, uma vez que o Sr. Embaixador, também sendo velejador e andando por todo o mundo, esta questão climática é uma questão que preocupa, mas eu recordo-me também, na semana em que nós estivemos a falar destas alterações climáticas, eu questionar se há uma emergência climática ou se há um histerismo climático. Conhecendo o mundo como o Sr. Embaixador conhece, como é que se posiciona ou que perspectiva é que tem deste tema? Bem, como sabe, nós diplomatas temos por norma, não quer dizer que aconteça sempre, não é? Mas temos por norma ser bastante frios na análise dos assuntos e ver onde é que as coisas estão. Eu pegava nas últimas palavras do Dr. Dietrich, que nos dizia que naqueles conselhos e naquelas comunidades há sempre as pessoas que têm mais interesses e os outros as câmaras e instituições e, portanto, aquilo acaba numa grande salgalhada e acaba de não se fazer nada. A nível mundial é a mesma coisa. Ou seja, vamos transpor homem é homem, mulher é mulher, criança é criança, quer dizer, toda a parte do mundo, com pequenas alterações, mas no fundo, se nós transpusermos do particular para o geral, também serve. Ora bem, o que é que se passa de facto? Ninguém sabe. O que é facto é que são uns cientistas que dizem uma coisa, outros cientistas que dizem outros, nenhum deles são cientistas do ambiente e, principalmente, nenhum deles tem dados suficientemente antigos para explicar como é que estas alterações climáticas... Até porque a forma de recolher os dados mudou substancialmente. Mudou substancialmente, os modelos mudaram, portanto, os modelos de análise, etc. O que se passa, de facto, são aqui duas coisas que são preocupantes. Primeiro, todos esses estudos que vão nesta histeria, eu acho que está bem posto esse tema, vem através da máquina das Nações Unidas. Seja a Organização Mundial de Saúde, seja os refugiados, seja a máquina central dos coisas, seja o Secretário-Geral das Nações Unidas, numa coisa que eu acho perfeitamente ridícula, que é tirar uma fotografia com água pelos joelhos, com fato e gravata, como diz, as águas vão subir. Não vão. Nunca subiram. Ao longo de milénios não subiram as águas. Vou-lhe dar um exemplo. A Groenlândia. Porquê é que se chama Greenland? É a terra verde. Não tinha neve. A Antártica não tinha neve há uns anos atrás. E as águas subiram ou não subiram, desceram ou não desceram. Mantém-se porque a natureza tem um sistema de ciclos que é muito próprio. Se me falar dos plásticos, se me falar da poluição que o homem faz e que é preciso combater, estou inteiramente de acordo. Agora, há um outro fator que me preocupa extraordinariamente, que é a alteração do polo magnético. Esse preocupa-me e muito. Porquê? Porque sempre tivemos, ao longo dos anos, que nós conheçamos, a chamada declinação magnética do Polo Norte, que era muito importante para a navegação, antes de haver os GPS, nós era na carta, a bússola indicava uma coisa, e depois tínhamos declinaçãozinhas. Para os militares, exatamente, a gente ia lá de declinação magnética e todos os anos nos davam a declinação magnética que parecia. Bom,
Isso depois veio ser muito facilitado com o GPS e tal, deixámos de fazer isso, mas ainda é ensinado e todo o navegador tem obrigação. Claro, porque como todo é o militar continua a aprender. É o recurso final, caso Exatamente. a parte elétrica... Ora bem, e não só nós, os animais também. Ok. Os golfinhos, as aves de ribação, as baleias, por isso é que dão tantos à costa, porque perdem o norte. Ora bem, neste momento o norte magnético está-se a deslocar em direção à Rússia a uma velocidade vertiginosa como nunca se viu na nossa civilização. Por outro lado, o eixo da Terra está também a alterar-se. E foi preciso que os Inuit dissessem aos cientistas o que é que se estava a passar, porque os cientistas não estavam a dar por isso. Por outro lado, preocupante é que o gripe magnético da Terra está a desacelerar. O gripe magnético, portanto, a Terra tem no interior da Terra o magma e outros que têm capacidades magnéticas e que mantém a Terra na sua posição relativamente ao Sol e relativamente aos outros planetas. Chama-se isso fundamentalmente o gripe magnético e que mantém a Terra e mantém a estabilidade. Como se fosse um ímã giratório que nos mantém numa determinada posição. Ora, esse gripe está a diminuir, que é preocupante. Há provas que no passado os polos se inverteram. Os cientistas conseguiram descobrir, através de formações rochosas, que de facto já houve inversão dos polos na história da Terra. O que não se sabe é quais são as consequências. O que é que isso quer dizer para a nossa vida, para a vida animal, para a vida não sei o que. Agora, que há uma realidade que eu já experienciei, como se diz agora, ou seja, vou-lhe dar, a nortada está menos ao norte e mais a oeste. Este ciclone que se aproximou este ano dos Açores e que felizmente não teve E na Grécia o Meltemi mudou. Exatamente. Portanto, são pequenas coisas que nós que as vivemos, notamos. Porquê é que o ciclone se aproximou dos Açores? Tem nada a ver com as alterações climáticas. Tem a ver, sim, com o norte com a inclinação da Terra. A inclinação da Terra. Portanto, isso e porquê é que não se fala? Necessitamos de mais estudo. E porquê é que não se fala? Mas, não dá dinheiro. Vamos ser muito claros. Porque as alterações climáticas... um capitalismo ecológico claro, também, interesse ecológico? Com certeza. Bom, Dietrich, estamos no último minuto. É possível ter conversas com vocês relativamente a estas temáticas? Sei que vocês realizam umas... Sim, a Associação da Democracia Direta para Portugal, no passado dia 14 de dezembro do ano transato de 2019, realizou uma espécie, portanto, de encontro nacional, mais uma tertúlia, portanto, onde se abordaram temas como a democracia direta, o projeto da associação e, acima de tudo, o público-alvo, que é os jovens, que é a eles que se destina a isto, e também a estratégia e o modelo. Um modelo de democracia direta adequada e execuível aos tempos odiernos. Muito bem.